se fosse aquela questão da Pangeia. Lembra? Não sei se chegaram a estudar isso. Dos continentes, né? A separação. Sim. Isso, é a separação dos continentes, né? E a partir dali, então, começa a se formar os continentes da Europa, da Ásia, da África e do Oriente Médio. Tá? A partir dessa época começa a se formar. Você vai ver lá na época, quando começa ali em torno da Torre de Babel. Tá? E a partir dali, então, a gente começa a ver esses impérios, né? Surgindo nessas regiões. África, Oriente Médio, né? que é isso aqui, que viu? Que é isso aqui, ó. Né? E aí alguns vai para um lado, outros vai para o outro, ou para outras regiões. Sim. E outros povos também, e a nação vai crescendo cada vez mais. Tá? Quando a gente vê então nas origens, na localização, né? Se você olhar no primeiro capítulo, o mundo egípcio, o mundo sírio, ali vai falar sobre o povo, a origem, a localização deles, que é tudo nessa região da Palestina, do Golfo Pérsico, da Babilônia, Mesopotâmia, vai trabalhando tudo dentro dessa região aqui, tá? Eu anotei algumas coisinhas na página. Deixa eu só ver aqui. Ó, na página 110, o mundo assírio e o mundo babilônico. Ó, se alguém puder ler Gênesis capítulo 10, versículo 22. Gênesis 10, 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Que nomes, hein? Uhum. 1, 2, Gênesis 10, 22? 10, 22. É isso? É os filhos de Sem. Deixa eu ver aqui. 10, 22. É isso mesmo. Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Certo? Sim. Olha só, quando a gente fala desse povo aqui, se você olhar um pouquinho mais, existia dentro desses impérios, lembra que estava falando aqui do Baixo Egito, Alto Egito? Nessa época, deixa eu ver se eu peguei um mapa aqui. Nessa época foi constituído dois impérios. Dividido, na verdade, dois impérios. Né? Deixa eu ver se aqui tem Moisés. Armênio, Moisés, Monte Negro. Tá. Aqui. Não, esse é o Império de Romano. Eu achei que eu tinha um mapa aqui, mas eu acabei não. Deixa eu ver se não está no. Tinha dois mapas. Existia dois impérios, tá? Ou dois reinos, tá? O reino do sul e o reino do norte, tá? Se você olhar dentro desses dois reinos, você vai perceber esse até meu computador está
você vai perceber isso aqui, ó, depois, ó. A Torre de Babel. Tá? A partir dali, você percebe algo que é dividido. Tá? Quando eles tornam-se ali, escolhem, né, na verdade, um governo em si, que era o governo da Babilônia, e a partir dali, então, eles dividem os seus reinos e os seus impérios. Diante disso, você percebe algo aqui, de um homem chamado Nimrod. Tá? Esse veio da mesma descendência de Caim. Você percebe que ele chega até aqui, ele é um dos homens que bota lenha na fogueira para construir isso daqui, tá? E a partir dali começa a formar um dos reinos. E quando você olha para o outro, você estava olhando aqui, quando você olha para Gênesis 10, 22, a partir desse texto, você começa a perceber outra nacionalidade. Gênesis 10, 22. Você começa a perceber, no 21, se você olhar, vai dizer qual é a genealogia. Quem aqui achou pode ler. E Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Olha só então. Primeiro vem um dos reinos. Então, uma genealogia é a de Sem. No versículo 6 do capítulo 10, o que diz lá? Os filhos de Cã, Cush, Raim, Put e Canã. Quer dizer, já uma outra genealogia. E no versículo 2, os filhos? Jafé. Sangômer, Magog, Madai, Javã, Tubai, Mesaque e Tiras. Então, olha só, desses, se você perceber lá no seu livro, na página 10, tá? Se você olhar lá na página 10, 2, 1, 2, o povo, os descendentes, você vai perceber lá, ó, conforme Gênesis 10, 22, os assírios são descendentes de Assur, filho de Sem e neto, página 110, 2.1.2. O que está dizendo lá? Neto de Noé. Neto de Noé. Lembra? Lembra disso daqui? Quer ver? E aí, olha só, lembra disso aqui? Então você percebe que vai começar a surgir os seus reinos, a formação dos seus impérios. Tá? Se você olhar lá no seu livro, na página 111, 2.1.5, vai falar sobre o reino do Norte. Tá? E aqui no 2.1.2 vai falar sobre o reino do Sul. Tá? E então você começa a perceber reino do Norte, reino do Sul, eles formando, e a partir dali então os seus impérios, a formação dos seus povos, né, das suas nacionalidades. Você começa a perceber essas questões sendo divididas. Um outro fator nisso também, se você olhar lá, 2.1.3. O ponto 1.3 quando fala cidade. Se alguém achar, pode ler. As
principais cidades da Síria foram Nínive, Assur e Calã. Alguém lembra sobre Nínive? Qual foi o acontecimento lá? O Jonas, que foi designado para lá, né? Uhum. Deu no barco e aí foi engolido por peixe. Isso. Ó, se você ir lá em Jonas, no livro de Jonas, vai dizer: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas aí nós percebemos que Jonas não quis ir, certo? Mas se você olhar na sua Bíblia, aonde está o livro de Jonas? No Antigo Testamento. Antes de quem? Antes de Miqueias. De Miqueias. Se você for perceber, está quase no final, quase chegando no Novo Testamento. É. Mas na verdade, o que está falando? Está falando, olha só, nós estamos falando de um império onde está surgindo as coisas, tá? O império romano, Medo-Persa e outros. Nós estamos falando da formação de dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Algo que está sendo construído, mas que ao mesmo tempo a história está acontecendo. E nisso cita a cidade de Nínive, onde tinha muita coisa errada, muita prostituição, muita problemas políticos também. E Jonas conhecia aquela história, conhecia aqueles fatores. Deixa eu ver se eu acho aqui também falando sobre a cidade. E ele tentou fugir, né? Sim. E aí? Pastor, não me lembro, não fazia leitura ali. Desculpe fugir. Pode falar. Eu vi um rei ali que morreu e os outros sacerdotes e pessoas da lei lá não deixaram enterrar ele junto com os outros reis lá, que tinham um local especial, né? Botaram ele lá para um campo lá, bem retirado. De tão ruim que ele era. Eu não me lembro o nome e não me lembro o texto, né? Mas eu me marco muito dele. Alguns reis foram muito, muito ruins, outros foram muito bons. Pois é. Né? Eu estava olhando aqui quando fala Nínive, só está dizendo sobre a cidade, né? E como era o tamanho da cidade que Jonas percorreu, e todos então se arrependeram. Está dizendo no versículo 2 e 3, Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs sua passagem e embarcou nele, né? Mas o Senhor lançou no mar, tal, e aí vem contando a história. Quando você olha para a história de Nínive, é mais ou menos a história disso aqui, ó. Mais ou menos a história de Babel. Porque são algumas histórias, algumas regiões, algumas cidades que são parecidas com isso. Por quê? Porque você percebe, que nem você está falando, irmão Jorge, você percebe que alguns reis, alguns líderes eram muito cruéis. E dentro dessa crueldade, dentro desses problemas, eles subjugavam o povo. E com isso, alguns não eram aprovados e outros não. Cidades também, você quer ver a cidade de Sodoma e Gomorra, né? É uma outra cidade. Então, você percebe o quê? Que devido à genealogia daqueles que vieram, cada império, cada cidade, cada coisa que dominava a sua região,
se você olhar na linhagem, você vai perceber, opa, por que esse povo sofreu? Porque veio da linhagem de tal. Porque a linhagem dele parece que todos veio escravizando o povo. E quando você percebe a linhagem, quando você percebe a linhagem daqui, ó, quer ver? Aí já tinha uma certa perseguição sobre eles. Sim. Uhum. Quando você percebe essas linhagens vindo, tá? Você vê alguns problemas. Quando vem a linhagem de Isaac, Judá, Davi, Salomão, até Jesus, você percebe uma linhagem que veio sendo abençoada por Deus, porque eles obedeciam a Deus. Quando você vê Ismael, vê Cuxi, vê Jafé, você percebe algo já diferente